Bom, boa noite a todos e todas. Muita satisfação, então, que eu abro esse quinto encontro do nosso ciclo de literatura e filosofia aqui na Academia Mineira de Letras, coordenado por mim e pelo professor Bernardo Lins Brandão. Nessa noite a gente vai ter a presença do professor Guilherme Domingues da Mota, que é graduado, mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Platão, especialmente no diálogo à República, que é justamente onde se encontra a contenda mor, né, entre poesia e literatura, e vai nos brindar, então, hoje com uma fala acerca justamente da relação entre filosofia e poesia e o lugar da poesia lá na República. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o convite e por estar aqui conosco hoje à noite. Obrigado, professor Gabriel, pela apresentação. Eu também gostaria muito de agradecer ao convite da Academia Mineira de Letras, e especificamente do professor Gabriel e do professor Bernardo Brandão. Eu escolhi esse tema, que eu acho que é caro tanto aos filósofos quanto aos literatos, embora seja muito polêmico, né? Porque se trata de apresentar e tentar explicar as restrições que Platão faz à poesia na sua obra intitulada República. Essas restrições são muito extensas, não é? E por muitos são consideradas inaceitáveis, inexplicáveis. É um tema muito amplo, né? É uma audácia minha pretender fazer uma explicação sobre esse tema num único encontro de uma hora e pouco, né, Gabriel, que foi o tempo que me foi destinado. Num curso sobre a República, isso talvez tomasse umas 4 aulas. Eu vou tentar cumprir essa tarefa de resumir a questão, mas eu entendo que o que eu posso trazer de contribuição aqui é mais procurar mostrar que essa questão das restrições de Platão à poesia na República não é uma questão simples. Não é uma espécie de incompreensão de Platão sobre a qualidade da poesia, sobre os méritos da poesia, sobre o poder de fertilizar a imaginação e de provocar reflexões da poesia. Não é por isso que ele propõe essas restrições. Elas se dão num contexto, não é? E é um pouco esse contexto que eu pretendo explicar. Eu escrevi um pequeno texto que eu pretendo ler, entremeado com algumas explicações, quando eu achar que é o momento de interromper a leitura e explicar algum ponto. Muito bem. Em seu diálogo intitulado A República, Platão narra um encontro entre Sócrates e vários interlocutores, no qual se discute o que é a justiça e se é melhor para um indivíduo humano ser justo ou injusto. É no âmbito dessa discussão que acaba-se por propor a construção, apenas com as palavras, no logos, e com total liberdade, de uma cidade que seja a melhor possível. É famosa, né, essa proposta de uma cidade ideal na República de Platão, né? Por que se propõe essa construção dessa cidade? É que uma primeira tentativa de definir a justiça foi frustrada e entende-se que considerar a questão primeiro da perspectiva de uma cidade pode ser útil para que se compreenda o que é a justiça na alma de um indivíduo humano e se é melhor ou pior para ele abrigar a justiça na alma. No processo de construção da cidade, se propõe um modelo de educação que, se por um lado é pautado na tradição grega de educar pela poesia e pela ginástica, por outro lado, envolve uma série de restrições à poesia. A extensão dessas restrições leva alguns a julgarem que houve um verdadeiro banimento da poesia na República. No entanto, o que se vê nos primeiros livros da obra é exatamente a descrição de um modelo de educação calcado de maneira decisiva no uso da própria poesia. Para além da questão mais simples de se há ou não um banimento da poesia, que considero mais uma questão terminológica, a qual ainda abordarei, o que pretendo aqui hoje é mostrar o quão complexa é a questão do tratamento da poesia na República. Procurarei mostrar que, antes de fazer Sócrates propor suas extensas restrições à poesia, Platão expõe uma grave crise de valores e como o risco de, num contexto assim,
de crise de valores, haver uma apropriação espúria da poesia, de modo que a questão dos riscos da recepção poética também concorrem para explicar as restrições a ela impostas. Em seguida, procurarei mostrar como a educação proposta, com um grande aporte, né, dessa poesia reformada, pretende ser uma intervenção que ordene as forças em jogo na alma do homem do modo apropriado, o qual corresponde à justiça. Esse modo apropriado de ordenação das forças na alma corresponde ao que ele chama na obra de justiça na alma. Também corresponde à saúde da alma e à harmonia entre essas forças em jogo na alma. Por fim, defenderei que qualquer que seja a interpretação dada ao tratamento da poesia na República, o mínimo que Platão, educador de leitores, espera daqueles que se debrucem sobre a obra é que considerem a questão sob todos os aspectos e no contexto em que é apresentada. De fato, se Platão, como autor, visou a formar nos leitores uma índole filosófica, através de sua obra escrita, certamente esperou deles o rigor e a exaustividade no tratamento das questões característicos de sua concepção de filosofia como exercício da dialética. De fato, Sócrates declara, em certo ponto da obra, aquele que vê o todo é dialético, aquele que não vê, não é. Então, eu entendo que Platão, ele, como escritor, que tem uma obra voltada para o grande público, digamos assim, porque ele também tinha sua academia, onde ele lecionava e tratava de altos estudos, digamos assim. Eu entendo que Platão, como escritor, está formando um público e eu entendo que ele pretende introduzir esse público ao que seja a filosofia ou o espírito da filosofia, que eu identifico com rigor e exaustividade no tratamento de qualquer questão. Essa é a marca, me parece, da filosofia nesse nascimento. Ela é entendida como tendo um compromisso com tratar as questões de modo exaustivo por todos os ângulos e, ao mesmo tempo, com rigor. Eu acho que Platão quer isso dos leitores, está treinando os leitores para isso. Passo ao primeiro ponto. A crise de valores descrita na República e considero relacionada com a necessidade de um modelo educacional que a previna e que se relaciona, de certo modo, com as restrições que serão propostas quanto à poesia. No primeiro dos 10 livros da República, há um grande choque entre as concepções das personagens Sócrates e Trasímaco sobre o que seja a justiça e sobre se é mais feliz o justo ou o injusto. Ao final desse livro, Sócrates supostamente vence Trasímaco na defesa de que o justo é mais feliz, com o argumento de que a justiça é uma espécie de harmonia, análoga à saúde, e que a harmonia e a saúde são melhores do que a desarmonia e a doença, as quais corresponderiam à injustiça. Um ponto fundamental para a refutação de Trasímaco é a tese de que, até entre ladrões, é preciso, de certa forma, que haja justiça na hora de dividir o fruto do roubo. Ora, se não houvesse, o bando se tornaria incapaz de agir como grupo e se dissolveria. Sócrates entende que a harmonia que torna os grupos capazes de agir e que corresponde à justiça é também melhor para a alma humana, para a alma individual. O que não fica claro ao final dessa primeira discussão com Trasímaco é como a noção de harmonia que se aplica a um conjunto de indivíduos se aplica à alma humana. Esclarecer essa questão tomará o resto do diálogo. A crise de valores anunciada no diálogo com Trasímaco, que defendeu que o injusto é mais feliz, é ainda melhor ilustrada pelas intervenções de Glaucon e Adimanto, irmãos de Platão na vida real, e as quais se seguem à derrota de Trasímaco, o qual se recusa a mudar de ideia sobre sua tese fundamental. Então, mesmo derrotado num embate dialético com Sócrates, mesmo refutado, que é muito grave nesse primeiro livro da República, é que, ao contrário do que se poderia esperar, ele diz que não muda de opinião e que não foi permitido que ele apresentasse a sua tese como ele gostaria. É interessante que Platão, que está manipulando toda a cena, né, permite exatamente a Glauco e Adimanto, seus irmãos, que retomem esse discurso de Trasímaco, que apresentem, digamos assim, de maneira completa, o que seria, no fundo, a própria tese de Trasímaco.
Muito bem. Os dois irmãos procuraram mostrar o quanto a refutação de Sócrates pareceu insuficiente e exporão o que julgam ser a opinião da maioria dos homens, em linha com o pensamento de Trasímaco, segundo o qual é melhor ser injusto do que justo. Glaucon, o primeiro dos irmãos a discursar, estabelece que se há 3 classes de bens, os bens que valem por si, os que valem por si e pelas consequências, e os que valem só pelas consequências, ele entende que a maioria dos homens coloca a justiça no terceiro grupo, né? Daqueles que valem só pelas consequências. O que seria um bem que vale só por si? Um bem que é usufruído e que se esgota no momento mesmo em que se fruiu. Não é? Um prazer inocente, comer um brigadeiro, por exemplo. Não tem consequências para além do próprio bem vivido naquele momento. O bem que vale por si pelas consequências seria alguma coisa que em si mesma é boa, mas que não se pode deixar de considerar que tem boas consequências. O exemplo que é dado lá na República é da saúde. Né? É melhor ser saudável do que doente, é melhor estar são do que gripado, por exemplo. Quando a gente está gripado é que a gente se lembra, né, o quanto é bom não estar gripado. Mas, além desse benefício sentido imediatamente por si, há uma boa consequência em ter saúde. Pode-se trabalhar, jogar, se divertir, fazer as coisas que também são boas e que não se poderiam fazer se estivesse doente. Então, há boas consequências atreladas à saúde. A terceira categoria de bens, os que valem só pelas consequências, são aqueles análogos a tomar um remédio amargo, que cura, não é? Mas que jamais se procuraria por si. Não é? Então, se você me oferece um remédio amargo que cura minha tosse de 15 dias, óbvio que eu vou aceitar. Não é? E se ele fizer efeito, quando me perguntarem se eu o coloco na categoria dos bens ou dos males, eu vou ser obrigado a dizer que dos bens, mas eu faria uma ressalva, só pelas consequências. Em si mesmo, eu jamais escolheria tomar esse xarope. Então, a tese é a seguinte: a justiça, para a maioria dos homens, se coloca nesse caso. Eles aceitam que é um mal necessário, aceitam que é um bem, mas, ao mesmo tempo, traz atrelado certos males, não é? Que são consequências que se preferiria adotar apenas porque são inevitáveis. Resumindo, a justiça é algo que se aceita pelas consequências, porque em si mesma, para aquele que é justo, ela é um mal. Para provar esse argumento, o Glaucon se propõe a estabelecer 3 pontos de apoio. Né? O primeiro, ele pretende explicar qual é a natureza e a essência e a origem da justiça entre os homens. No segundo, ele pretende mostrar que qualquer um que pudesse ser injusto sem sofrer as consequências, as penas da injustiça, seria injusto. E no terceiro, ele pretende fazer uma comparação da vida do perfeito justo com a do perfeito injusto e medir qual é a melhor. Sobre o primeiro ponto, a origem e a essência da justiça, diz o Glaucon, refletindo essa opinião da maioria, isso que ele consegue captar, não é? da maioria dos homens, da observação do comportamento da maioria dos homens. Ele diz: a justiça é um acordo entre os homens pelo qual eles abrem mão do maior bem, que é ser injusto, em vista de não sofrer o maior mal, que é cometer a injustiça sem poder vingar-se dela. Veja, existe uma premissa oculta nesse primeiro argumento, que só será, vamos dizer assim, desvelada na segunda parte do argumento, quando ele defende que qualquer um que pudesse ser injusto sem pagar as penas seria. Nesse segundo argumento, onde ele desenvolve um mito, o famoso mito de Gyges, Gyges é um pastor que, num momento lá de repouso, desce numa gruta e encontra lá um cadáver de um ser maior que um homem dentro de um cavalo oco de bronze e
esse ser maior que um homem só tinha um anel, ele pega o anel, coloca o anel e sai, vai ter lá com seus companheiros. E o que ele descobre é que o anel tem o poder de torná-lo invisível. Porque quando ele mexe no anel, vira lá o engaste do anel, as pessoas começam a falar dele como se ele não estivesse presente, então ele acaba descobrindo que o anel dá o dom da invisibilidade. Quando ele descobre isso, diz o Glaucon na construção do seu mito, ele segue a natureza. E qual é a natureza? Ela é definida essencialmente pelo desejo, pela concupiscência e pela ambição, que aqui, nesse contexto, significa a tendência de seguir o desejo de forma ilimitada. Então, fica muito claro agora que a gente conhece essa segunda, né, essa premissa, na verdade, fundamental, de que, na concepção da maioria, os seres humanos são entendidos como definidos fundamentalmente pelo desejo e pela ambição. Fica clara aquela definição sobre a origem da justiça, né? A justiça é um acordo entre os homens pelo qual eles abrem mão do maior bem, que é cometer a injustiça. Por que cometer a injustiça é o maior bem? Porque a justiça estabelece que se deve dar a cada um o que é seu. Se eu respeito esse princípio de dar a cada um o que é seu, eu tenho que abrir mão de dar vazão ilimitada aos meus desejos. E, portanto, a justiça se torna algo contra a natureza. A natureza humana quer dar vazão aos seus desejos, à sua ambição. E vem aqueles que dizem que é preciso ser justo. E isso limita a natureza humana e, portanto, o seu maior bem. Ora, então a justiça é um acordo pelo qual se abre mão do maior bem, que é ser injusto, seguir a natureza, em vista de não sofrer o maior mal, que é ser vítima da injustiça sem poder vingá-la. Tem essa última nota cínica, né? Quem pudesse vingar a injustiça apostaria, né, na sua própria injustiça, porque não teria medo de ser punido. Então, por que os homens fazem esse acordo? Por uma espécie de racionalidade, né, como depois Hobbes dirá, né? Eles entendem que esse estado em que não se subscreve o acordo seria um estado de permanente risco, né? Então, se eu, por exemplo, desejo o copo do professor Gabriel e sigo a minha natureza e pego para mim, eu corro o risco de que amanhã o professor Gabriel pense o mesmo e se alie ao professor Bernardo, e os dois são mais fortes que eu, e eu acabo também sofrendo a injustiça. Então, para evitar essa situação, todos aceitamos limitar os nossos desejos. Essa é a tese sobre a origem e a essência do que é a justiça. É claro que os legisladores e os poetas confirmam ou tentam vender a ideia de que a justiça é um bem, um presente divino para os homens, mas, nessa interpretação, isso tudo já está previsto como uma espécie de ideologia proposta pelos legisladores para manter a ordem social. Então, nessa descrição, a justiça é um bem pelas consequências. Por quê? Porque ela é um bem para a vida em sociedade, os homens precisam viver em sociedade. Mas para o indivíduo, que é justo, é um mal, porque é contra a sua natureza. Bom, o Glaucon também, comparando a vida do perfeito injusto com a do perfeito justo, acaba concluindo que um viverá segundo a sua natureza, usufruindo de todos os bens e prazeres que a injustiça pode conceder, e o outro viverá limitado e pior. No teste decisivo para saber se ele é verdadeiramente justo, lhe é retirada a fama de justo. E, mediante o acordo, os injustos são punidos, ele acaba punido e levando uma vida de sofrimentos e torturas, enfim. É uma cena um tanto quase grotesca que é pintado sobre o destino do perfeito justo. Ele é pendurado de cabeça para baixo, torturado, enfim. É com esse argumento impressionante que o Glaucon apresenta essa visão da maioria sobre a justiça e injustiça. O que concerne aqui ao nosso tema da poesia, e que é importante, é que, primeiro, Glaucon faz uso de um mito. E, nesse mito, ele adapta o mito
a concepção do ser humano, do mito de Glaucon, ela é adaptada aos interesses da tese que ele propõe. Qual seja, é melhor ser injusto. Isso já é uma manipulação do mito. Mas o mais impressionante é que, depois que Glaucon fala, o seu irmão Adimanto toma a palavra e vem em auxílio do irmão, dizendo que a educação que os gregos recebem e que tem um grande aporte da poesia, ela confirma essas teses da maioria. Na medida em que os poetas também, quando elogiam a justiça, a elogiam sempre atrelando a ela bens secundários e nunca elogiam por si mesma. Essa também é uma interpretação dos poetas, nada favorável aos poetas. Não é? É como se Adimanto estivesse dizendo o seguinte: quando, por exemplo, um poeta diz que a justiça é um bem e é preciso ser justo para daí extrair prêmios dos deuses, ele está dizendo que os poetas não reconhecem, e eu acho isso tendencioso, não reconhecem que existe um bem intrínseco ali, apenas um bem pelas consequências. Isso, de certo modo, confirma aquela tese da maioria. Mas me parece que tem um erro nesse raciocínio do Adimanto. Não necessariamente dizer que os deuses premiam os justos significa que a justiça não seja um bem por si, intrínseco. Ele poderia fazer o seguinte raciocínio: talvez os deuses premiem exatamente porque ela é um bem e porque tem um bem intrínseco. Então, o que me parece que Sócrates, Platão, na verdade, está fazendo aqui ao colocar essas palavras na boca de Adimanto? Ele está mostrando que, sim, a poesia pode ser apropriada de modo espúrio quando ela admite qualquer grau de ambiguidade. Adimanto chega ao requinte de dizer o seguinte: tudo bem que ele está aqui veiculando o que seria a opinião da maioria, mas ele não se preocupa em nenhum momento em fazer uma contraposição a essas interpretações. Ele diz o seguinte, entre muitas outras coisas, eu não posso me estender demais nisso, porque senão eu não chego ao fim, mas ele diz o seguinte: mendigos e adivinhos vão às portas dos ricos tentar persuadi-los de que têm o poder, outorgado pelos deuses, devido a sacrifícios e encantamentos, de curar, por meio de prazeres e festas, com sacrifícios, qualquer crime cometido pelo próprio ou pelos seus antepassados, e, por outro lado, se quiser fazer mal ao inimigo, mediante pequena despesa, prejudicar com igual facilidade o justo e injusto, persuadindo os deuses a serem seus servidores, dizem eles, graças a tais ou quais inovações e feitiçarias. Para todas essas pretensões, invocam os deuses como testemunhas, uns sobre o vício, garantindo facilidades como... E aí ele cita Hesíodo, diretamente. Diz lá Hesíodo no Trabalhos e Dias: mal pode colher-se em abundância e com facilidade. O caminho é plano e mora junto de nós, mas ante a virtude puseram os deuses o suor. É uma apropriação de Hesíodo um tanto tendenciosa e, me parece, espúria. De modo algum, ou seja, ele tira do contexto e usa a seu favor nessa sua crítica à educação poética. Mas ante a virtude puseram os deuses um caminho longo, escarpado e íngreme. Outros, para mostrar como os deuses são influenciados pelos homens, invocam o testemunho de Homero, pois também ele disse, e aí ele cita Homero, flexíveis até os deuses o são, com as suas preces por meio de sacrifícios, votos aprazíveis, libações, gordura de vítimas, os homens tornam-nos propícios, quando algum saiu do seu caminho e errou. Qual é a tese aqui desses charlatões, que em nenhum momento são denunciados como charlatões? É que a poesia nos ensina que, se você for injusto e enriquecer com o fruto da sua injustiça, você pode, já que os deuses são flexíveis, convencê-los, mediante a intermediação desses adivinhos, a purificá-lo desses crimes. Né? Veja, em nenhum momento isso parece ser compatível com o que deseja Homero ou Hesíodo. Né? E, no entanto, você tem aqui
Admanto, essa personagem, fazendo essa interpretação sobre a poesia e atribuindo essa interpretação ao que geralmente as pessoas pensam. Né? Muito bem. Então, me parece que há aqui uma grande engenhosidade de Platão de ter apresentado essa apropriação, que eu considero espúria e tendenciosa da poesia, antes de propor as restrições, antes que as restrições apareçam na obra. É quase como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou fazer restrições que vão parecer um tanto pesadas e incompreensíveis, mas eu as farei num contexto de corrupção e de apropriação espúria de uma poesia que, por admitir esse tipo de interpretação, de ambiguidade, abre um flanco para essa apropriação espúria. Uma solução que pode ser considerada excessiva é purificar a poesia dessas ambiguidades. Mas vamos continuar, porque eu queria primeiro apresentar esse contexto antes das restrições. Eu acho que as restrições ficam um pouco mais compreensíveis depois disso. Bom, então é isso que eu chamo de uma crise de valores, né? Existem indivíduos propondo teses extremamente subversivas em relação a tudo que se acreditava de moralmente válido e aduzindo os poetas como, de algum modo, estando na base ou oferecendo sustentação para essas crenças. Bom, depois do discurso desses dois irmãos, é que se propõe que Sócrates defenda a justiça como um bem em si mesmo, e, para tanto, ele propõe a construção de uma cidade. Porque, como já tinha havido um fracasso, né, na tentativa de definir a justiça, ele entende que a cidade é uma espécie de modelo ampliado da alma humana. Tudo bem que isso aqui é uma hipótese a ser verificada, mas que, se essa hipótese for válida, talvez fosse mais fácil começar pelo modelo ampliado, que é a cidade, para depois passar ao modelo da alma humana e entender melhor esse fenômeno da justiça e se ela é melhor ou pior. E é isso que eles fazem, eles passam a construção dessa cidade, na qual é apresentado o tal modelo de educação dos cidadãos, no qual se propõem todas essas restrições à poesia. Então, vou passar aqui a esse, de maneira muito rápida, né? Um resumo muito rápido sobre essa cidade. Depois de construída a cidade fica pronta, tudo que é necessário para uma cidade é colocado, essa educação é apresentada. Depois de construída a cidade e apresentado seu modelo de educação, fica estabelecido que ela tem 3 classes: artesãos ou produtores, guardiões auxiliares e guardiões governantes, que serão os filósofos governantes. A justiça consistiria em que cada classe executasse a sua função sem interferir nas das outras. Caberia aos governantes governarem, aos auxiliares auxiliarem na manutenção dos valores que são a base da cidade, e aos artesãos produzirem e aceitarem harmoniosamente esse governo. Ao estabelecer a famosa analogia entre cidade e alma na República, Sócrates e seus interlocutores aceitam que também a alma humana tem 3 dimensões diferentes. Um elemento pelo qual deliberamos, decidimos, pesamos e decidimos, chamado o elemento racional da alma. Outro elemento pelo qual nos irritamos ou nos indignamos quando, contra o conselho da razão, seguimos os apetites. E um elemento, que ele chama de elemento irascível, e um terceiro elemento pelo qual desejamos os prazeres, chamados de elemento apetitivo ou concupiscente. Então, vamos lá. Essa análise sobre a alma humana, essa psicologia humana, ela é muito rigorosa, eu vou ter que resumir muito, mas ela é basicamente descritiva do fenômeno de ser humano e de agir. É fato que desejamos, como quer Glaucon, lá na sua tese fundamental, nós temos desejos. É fato que desejamos e é fato que deliberamos.
tomamos decisões. Talvez a grande novidade aqui seja a introdução desse terceiro elemento, o elemento irascível. Esse pelo qual, quando, contra o bom conselho da razão, seguimos os apetites e nos irritamos ou nos indignamos conosco mesmos ou com alguma situação, né? Por exemplo, eu tenho certeza que é melhor para mim não comer, sei lá, uma determinada sobremesa depois do prato que comi, e ao se estabelecer uma luta entre mim, entre esse bom conselho da razão, não comer, e o desejo de comer, eu acabo vencido pelo desejo de comer e como. Nesse momento, o fenômeno que ele explica é: eu me irrito comigo mesmo, né? Acho que é uma experiência humana compreensível. Mas é muito interessante que ele introduza esse elemento irascível nessa economia da alma, né? Porque eu acho que ele vai ter uma função importante a qual eu voltarei a abordar. Bom, assim como na cidade, a justiça consiste em que cada um desses três elementos desempenha sua função sem interferir na dos outros. Cabe ao elemento racional governar, ao irascível auxiliar nesse governo e ao elemento apetitivo aceitar harmoniosamente o governo da razão. Segundo penso, a educação pela poesia e ginástica visa exatamente a produzir esse ordenamento que corresponde à justiça. Então, se pretende que os cidadãos tenham a justiça na alma, essa virtude pela qual a razão comanda com o auxílio do irascível e com o acordo harmonioso dos apetites. Eu entendo que toda a educação proposta ela é uma espécie de intervenção em cada um desses elementos da alma para produzir esse bom ordenamento. Sócrates entende que a educação começa não com a ginástica, agora descrevendo brevemente esse modelo de educação. Sócrates entende que a educação começa não com a ginástica, mas com a poesia, já que as crianças começam desde a mais tenra infância a ouvir mitos. Esses são sempre mentirosos, porque contam histórias que não ocorreram de fato, mas foram inventadas pelo poeta. Porém, diz ele, os mitos podem ser mentirosos num segundo sentido, quando retratam, por exemplo, seres exemplares, engajando-se em atos ou proferindo palavras que em nada podem corresponder ao que se exige pela sua natureza. Então, deuses, heróis, seres exemplares têm, por definição, uma natureza virtuosa e excelente. E ele entende que quando um poeta retrata esses seres em atos e palavras que não correspondem a essa excelência, ele está estabelecendo um segundo grau de mentira sobre esses seres. É como se ele estivesse descrevendo que eles são algo que eles não poderiam ser pela sua natureza. Algo como assim: ou os deuses são os seres mais excelentes que há, ou eles mentem. Se eles são os mais excelentes que há, eles não podem mentir. Esse que é o raciocínio. É porque muitas vezes os poetas incorrem nesse segundo tipo de mentira que nessa cidade a composição dos mitos deve ser vigiada e para ela se devem estabelecer parâmetros. Ao estabelecer esses parâmetros, Sócrates acaba impondo à poesia uma série de restrições, seja quanto ao conteúdo do que é narrado, seja quanto ao estilo dessa narrativa. Quanto ao conteúdo, exclui-se que os poetas possam retratar-se seres exemplares em palavras ou atos que não correspondam à sua natureza. Se um deus é, por natureza, o que há de mais excelente, não pode ser retratado, por exemplo, dominado pelas paixões. O mesmo se aplica aos heróis. Uma primeira justificativa para essas restrições é que são as crianças que serão expostas a essa poesia numa idade em que seu caráter é mais moldável. Existiria o risco, portanto, de que suas crenças mais fundamentais sobre o bem e o mal viessem a se estabelecer de forma distorcida ou marcada pela ambiguidade. Sócrates, sabiamente, não descarta que os mitos podem ter um sentido alegórico ou veicular uma verdade mais profunda, não explícita, mas entende que as crianças não são capazes de alcançá-lo, esse sentido. E aí fica clara, na República, a subordinação da poesia à educação das crianças. Por mais que ela seja bela, por mais que ela seja atrativa e cative os homens, como o fim fundamental nessa cidade é produzir um caráter sólido nas crianças e uma crença muito
sólida, numa verdadeira hierarquia de bens e de valores, não é admitido que haja ambiguidade sobre esses valores. E vamos lembrar que lá, quando Adimanto tratou da poesia, todas as ambiguidades da poesia foram exploradas em desfavor da poesia e dos poetas. Da mesma forma, se estabelece que não se pode dizer... Então, a primeira restrição é essa, né, de respeito aos seres exemplares que não podem ser retratados em palavras ou atos que não correspondem à sua natureza. Uma segunda estabelece que não se pode dizer que os deuses são causa de mal, mas apenas do bem. Veja, de novo, o divino é aquilo que há de melhor e de mais excelente e de mais produtivo de bens para os homens. Portanto, os deuses não podem ser causa de mal, como muitas vezes os poemas veiculam. De novo, pode ter um sentido oculto, pode ter um sentido alegórico. E aí o Sócrates faz uma provisão para que isso possa até ser dito, desde que fique claro que aquele suposto mal, na verdade, é um bem. Ou seja, você pode até dizer que houve um terremoto e que isso foi uma desgraça, que pessoas morreram e sofreram. Mas, se você for dizer isso, que fique bem claro, no momento mesmo em que se diz que isso, se foi causado pelos deuses, visava um bem último, que é preciso mencionar. Por exemplo, produzir uma força moral naquele que sofreu. Nunca um mal pode ser associado ao Deus puramente, sem essa qualificação. Uma terceiro critério, né, uma terceira restrição, é que não se pode retratar o Hades, o mundo dos mortos, de maneira tão negativa e aterrorizante como nos poemas de Homero, por exemplo. E aí, na República, chega a ser um tanto cômico, porque ele faz uma espécie de compilação, né, dos trechos em que o Hades é mencionado, e cada um é mais horripilante que o outro. Ele diz isso não pode combinar com uma cidade em que se propõe educar guerreiros que não podem temer a morte. Bom, a despeito de que não seja absurda a consideração de que crianças não podem ser expostas a qualquer conteúdo, a quantidade de restrições quanto ao conteúdo da poesia que pode existir na cidade poderia ser interpretada como uma tutela exagerada que visa impedir distorções improváveis. Será que as pessoas fariam esse tipo de interpretação improvável? Porém, no contexto da crise de valores apresentada nos primeiros livros, e, de novo, insisto, mediante o discurso do Adimanto, no qual se faz uma apropriação espúria da poesia, essas distorções não resultam tão improváveis assim. Eu acho que Platão teve o cuidado de criar uma espécie de retaguarda para quando essa crítica, né, de que é uma tutela exagerada contra distorções improváveis, antes ele retratou essas distorções ocorrendo. O que quero dizer é que, mesmo que as restrições ao conteúdo da poesia acabem por serem consideradas injustificáveis pelo leitor contemporâneo, ainda resta a questão de se compreender a complexidade da questão como é apresentada na República. Então, na verdade, eu não estou aqui para defender as restrições de Platão à poesia, mas para, de algum modo, dar algum tipo de informação para os leitores ou para os que querem se aproximar dessa questão, para que eles entendam o quanto a questão é rica e complexa lá na discussão da República. Não é uma questão trivial, não é uma questão que se resolve facilmente dizendo que Platão foi tacanho e não entendeu nada da arte da poesia. É num contexto dessa cidade que se tem um determinado objetivo, que, de certa maneira, é corrigir um estado de corrupção que foi retratado antes e que corresponde, de certo modo, à corrupção que ele vê em Atenas, por exemplo. É em todo esse contexto. Bom, depois da exposição das restrições ao conteúdo do que pode ser narrado e de suas possíveis justificativas, cabe passar à questão do estilo da narrativa poética, sobre o qual também se imporão grandes restrições. Sócrates dividia os estilos da narrativa poética em três: narrativa simples, imitação ou mimesis,
e um estilo misto que mistura os dois primeiros. Explica que a narrativa simples se dá quando o poeta narra um episódio num discurso indireto e que a imitação consiste em dar voz a uma personagem, tornando-se aquele que narra semelhante na voz e na aparência àquele cuja fala anunciou. Para esclarecer os três estilos, dá como exemplo um trecho da Ilíada de Homero, em que Crises, o sacerdote de Apolo, vai até Agamenon oferecer vultoso resgate pela sua filha que fora sequestrada por ele. Então, a epopeia, a Ilíada de Homero, acaba sendo o veículo que o Sócrates usa para explicar os três estilos. Por quê? Porque ela contém dois, não é isso? Como o terceiro é o misto, a união dos dois primeiros, se você compreendeu como funcionam esses dois na Ilíada, você vai compreender os três. O que seria a narrativa simples? O poeta narra um episódio num discurso indireto. Ele conta uma história como poeta. O que seria a mímesis ou imitação? É o momento, e que ocorre frequentemente na epopeia, em que o poeta interrompe essa narrativa simples ou indireta e dá voz a uma personagem e fala como se fosse a personagem. Nesse exemplo lá do trecho em que ele cita, Agamenon tinha sequestrado a filha do rico sacerdote, que vai lá oferecer um resgate, e até aqui a história vem sendo contada, né? Sim, Agamenon pegou a moça, levou para a sua tenda, e o pai foi lá oferecer um resgate. Mas há um momento em que o poeta, não é, interrompe essa narrativa indireta e dá voz ao personagem, por exemplo, o ancião. E, nesse momento, o poeta, o narrador, se comporta e fala como se fosse o ancião. Ele diz assim: quem imita torna-se semelhante na voz e na aparência àquele cuja fala anunciou. Seria algo assim, não é? O ancião chega diante de Agamemnon e diz: Agamemnon, grande rei, eu humildemente venho aqui oferecer vultoso resgate pela minha filha. E sinto a emoção do pai, aflito pela filha, que deseja recuperá-la. Veja, existem muitos estudos sobre o que era esse momento mimético, né, na narrativa poética. E um pouco baseado no que Platão diz sobre isso e também em outros estudos sobre outras culturas orais, o que fica claro é que esse momento, para ser bem feito, esse momento em que o poeta fala mimeticamente, ele envolve um alto grau de engajamento emocional com a situação, né? Isso seria até um recurso de composição para favorecer a memorização, que era tão necessária nessa cultura oral. Então, é muito importante entender que quando Platão está falando de mímesis e de uma possível restrição à mímesis, ele está falando desse momento em que o narrador ou o educando que aprende a narrar aqueles poemas precisa se engajar emocionalmente e se identificar psicologicamente com a personagem e com a situação vivida por ela. Então, se compreendeu que na Ilíada de Homero você tem trechos em que o poeta simplesmente narra a história num discurso indireto e que há trechos em que ele adota essa narrativa mimética, se entendeu esses dois estilos, você entende o terceiro, que é a junção dos dois, né? Que é exatamente o que acontece em Homero. A narrativa puramente mimética seria o teatro, né? Como exemplo da narrativa simples, ele dá o exemplo lá de uma outra forma poética, o ditirambo. Bom, estabelecidos esses três estilos de narrativa, a questão passa a ser de qual estilo será admitido na cidade e acaba se propondo que seja um misto, ou seja, como na epopeia, um pouco de narrativa simples, um pouco de mímesis.
Porém, também quanto a essa mimesis, que pode ser admitida na poesia da cidade, há uma série de restrições. Primeiro, quanto à qualidade do que se pode imitar, e, em segundo lugar, quanto à quantidade de imitação admitida. Quanto à qualidade, só se pode imitar seriamente o homem de bem agindo bem. Por que o estilo misto acaba ficando? Por que um pouco de mimes acaba ficando nessa cidade? Ora, o que se pretende com a educação poética? Instilar valores nos educandos, né? Formar o caráter dos educandos. Então, você atribui bem e valor a certas coisas na narrativa poética e atribui mal e negatividade a outras coisas, e as crianças vão absorvendo essa hierarquia, eu gosto de chamar de uma hierarquia de valores. Ora, se a mimesis envolve um alto grau de vivência emocional daquilo que se imita, quando se imita o homem de bem agindo bem, o efeito é de que fica ainda melhor incorporado e compreendido, ficam ainda melhor incorporados e compreendidos esses valores que se quer que penetrem mais profundamente na alma do indivíduo, né? Então, por exemplo, um trecho até de Homero, né, que se admite que possa ser preservado como mimético, é o momento em que Odisseus, diante de uma situação de adversidade, bate no peito e diz: aguenta, coração, porque você já passou por coisa pior. Essa força moral de Odisseus é interessante que seja compreendida, se eu pudesse explicar, e se fosse retratada num discurso indireto, sim, seria útil. Porém, é um tanto útil também que ela possa ser sentida, a força moral como qualidade possa ser sentida por quem vivencia mimeticamente. Essa é a justificativa para que seja o estilo misto o escolhido nessa educação. A mimesis tem um valor e ele tem que ser aproveitado, esse de produzir uma identificação muito forte com o que se imita. No caso de bons valores, isso é útil. No caso de maus valores, seria complicado, porque eu teria que achar esse vilão que há em mim para poder imitar bem um vilão. O que é imitar bem? O que é imitar seriamente? É imitar com alto grau de engajamento emocional. É interessante que Platão admite certos graus da imitação, né? Mas o único que interessa aqui é esse, é aquele em que você imita seriamente, se engajando e se envolvendo com aquilo que você imita. Os outros graus, você não se compromete tanto. Então, eles não são tão perigosos, não é? O que eu quero dizer é o seguinte: imitar seriamente um vilão, sendo tomado de paixões, exigiria encontrar essas paixões em mim para poder melhor expressá-las. E isso não convém. Agora, imitar sem esse compromisso não tem problema nenhum. Por exemplo, eu posso dizer assim: o cachorro faz uau, uau. Não é isso? Eu não tive que buscar o cão que há em mim para fazer essa imitação superficial, digamos assim. Então, o importante é compreender que lá há uma hierarquia, né, nessa questão das imitações, e a única que se pode fazer seriamente é essa do homem de bem, agindo como homem de bem. As outras, o vilão, se você imitar assim sem muito compromisso, como brincadeira, é até admissível, né? Qual o problema, do ponto de vista das restrições à poesia, por exemplo, homérica? É que todas aquelas restrições ao conteúdo, e mais essas relativas à mimesis, levam a uma exclusão enorme de trechos extensíssimos da obra, porque lá os deuses, os heróis, se engajam em atos e palavras que não correspondem a essa natureza excelente. Eles, nos momentos em que o poeta os coloca, né, na narrativa mimética, eles não necessariamente estão apresentando esse modelo de homem bom, né? Podem estar tendo um ataque de ira, por exemplo, que não se pretende que os educandos dessa cidade conheçam por imitação. Esse é um ponto, né? Será que Platão também, além dessa tutela
não está querendo transformar a educação das crianças, dos jovens, numa espécie de redoma de vidro em que não se tem uma visão clara de como é o mundo. O mundo não é assim tão cor-de-rosa, digamos assim, né, se fosse exagerar. Mas é interessante que ele diz lá, essas coisas, a loucura, o vício, o mal, elas devem ser conhecidas, porém não imitadas, não albergadas na alma do educando, nesse modo de vivência mimética. Então, eu acho que isso também é uma coisa que pode se dizer em favor de Platão, né? Ele não explica muito bem como que as pessoas conhecerão o mal e o vício e a loucura, mas ele faz provisão para que isso seja conhecido. Talvez em alguma outra forma de narrativa, em conversas, não sei, não está explicado, né? Bom, então, assim, imitar seriamente, ou seja, com esse grau de engajamento, o que não corresponde ao comportamento do homem de bem, exigiria encontrar em si mesmos modelos opostos para melhor representá-los nos momentos em que a narrativa fosse mimética, o que não condiz com os objetivos da educação do caráter desde a mais tenra infância. Essas restrições recebem, a mímesis, recebem justificativa adicional quando, no livro 10, a vivência mimética de intensa emoção é associada ao elemento apetitivo, concupiscente da alma. Lembra aquele terceiro elemento que deseja? Cuja hipertrofia se quer evitar e do qual se diz que, para além dos desejos associados à comida, bebida e sexo, também tem sede de lágrimas. Então, qual é a característica do elemento apetitivo? Até lá, o livro 3 e 4, ele deseja os prazeres associados à comida, bebida e sexo. Mas a novidade lá no livro 10 é que Platão, num toque assim, de grande perspicácia psicológica, diz, não, mas esse elemento desejante, apetitivo, concupiscente, ele também tem sede de lágrimas. E a poesia mimética dá satisfação a esse elemento, ao prazer que se sente, por exemplo, com o sofrimento na tragédia, né? Que, para ele, hipertrofia esse elemento concupiscente. É claro que compreender isso hoje, contemporaneamente, é um pouco mais difícil, porque o tipo de relação com a poesia que esses gregos tinham com esses conteúdos não é o mesmo que a gente tem, né? O grau em que eles vivenciavam essa emoção e a extensão da sua vida em que eles eram expostos a essa formação poética era muito mais significativa do que hoje, né? Essa relação era muito mais visceral com a poesia do que toda a educação era dada pela poesia. Então, isso acrescenta muito, né, nesse contexto em que se dão essas restrições. Ainda no livro 3, lá no começo desse tratamento da questão da mímesis, a vivência emocional da mímesis é descrita como tendo o poder de se tornar hábito e natureza para o corpo, a voz e o pensamento daquele que nela persevera desde a infância. Então, essa questão da mímesis é muito séria para Platão. O que ele está dizendo? Se a criança é exposta a isso desde muito cedo, ela se habitua a habitar nesse mundo mimético da emoção exagerada. Olha o que ele está dizendo. Isso se torna hábito e natureza, uma espécie de segunda natureza, para o corpo, a voz e a dianoia, que pode ser traduzida como o pensamento, num sentido amplo. Essa dimensão marcadamente emocional da vivência mimética é que explica sua restrição também do ponto de vista quantitativo. Então, qualitativamente, só pode imitar o que é digno do homem de bem, agindo como homem de bem. Mas mesmo essa boa mímesis, né, essa que foi eleita como passível de permanecer na cidade, também, em quantidade, tem que ser restrita. Por quê?
Entendo que essa restrição se dá porque mesmo uma mimesis positiva e benéfica sob certos aspectos resulta numa drenagem da energia psíquica para as vivências emocionais que Platão considera incompatível com as exigências da formação filosófica de uns poucos que virão a recebê-la na cidade. Então temos um problema. Nós temos todas as crianças sendo educadas por essa poesia que está se configurando. Desses, pouquíssimos, é verdade, a partir dos 20 anos, terão uma educação filosófica de grande exigência de concentração do pensamento, da inteligência, disso que a gente poderia chamar de dianoia. E ele está já indicando que mimesis excessiva, mesmo a mimesis positiva, compromete essa energia psíquica. Então, é assim, pensando naqueles que lá na frente terão que ter grande disponibilidade de energia psíquica para tarefas intelectuais, eu acabo restringindo a quantidade de mimesis boa para todos. Tem uma subordinação aqui, tem uma função. Essa restrição se dá num contexto que é complexo. É isso que eu estou tentando o tempo todo aqui trazer, né? Um pouco dessa complexidade do contexto em que se dão essas restrições. Muito bem. Ocorre que esses que serão educados para serem filósofos, ocorre que esses um dia serão crianças educadas pela poesia e no futuro terão de desenvolver o elemento racional muito para além de todos os outros cidadãos. Talvez esse possível dano que se cause no elemento racional da maioria não seja tão relevante sob esse aspecto, mas para os futuros filósofos seria relevante. Como são absolutamente necessários esses filósofos, o cuidado com a sua inteligência acrescenta mais um elemento que torna ainda mais complexo o contexto no qual se dão as restrições à poesia. Todas essas restrições ao conteúdo e à forma da poesia são acompanhadas de restrições adicionais ao ritmo, aos instrumentos de acompanhamento poético e a tudo mais o que se relaciona com a recitação poética. Sempre com o argumento de que essas novas restrições ao ritmo, aos instrumentos, nada mais são do que simples decorrência do que já fora estabelecido antes, quando se tratou do conteúdo e do estilo. Do ponto de vista da ginástica, ou gymnastique, que não é exatamente só ginástica, é tudo que envolve a excelência física, inclusive, por exemplo, a dieta, o que tem grande importância para o ordenamento da alma na cidade. Do ponto de vista da ginástica, a segunda dimensão da educação proposta e que corresponde à busca da excelência física, a intervenção a ela correspondente leva à exclusão de todos os prazeres que possam exceder aqueles necessários à manutenção da vida e da saúde de atletas guerreiros, o que acaba concorrendo para o efeito desejado de não permitir a hipertrofia do elemento apetitivo da alma. Então, nesse processo educativo, tem duas intervenções sendo feitas aqui no elemento apetitivo, sempre visando a sua não hipertrofia. De um lado, menos poesia mimética, que dá alimento a esse elemento que tem sede de lágrimas. De outro lado, pouco estímulo aos prazeres carnais e físicos, que também poderiam levar a uma hipertrofia desse elemento apetitivo. Uma vez apresentada resumidamente a educação proposta na República, pode-se passar à consideração de em que sentido essa educação, com essas intervenções na poesia e na ginástica, corresponde a uma intervenção na alma com o objetivo de produzir a justiça. Tal como já introduzido, a justiça na alma corresponde ao governo do elemento racional, com o auxílio do irascível e com o acordo harmonioso do elemento apetitivo ou concupiscente. Agora eu vou dar uma interpretação de como eu entendo que esse modelo educacional é uma intervenção na alma para ordená-la. Através da poesia, aquela poesia, nutre-se o elemento racional das crianças, sede de todo o conteúdo pensado, com uma hierarquia de valores na qual se estabelecem sem ambiguidade o que é o bem e o mal. Contando-se que em alguns essa hierarquia possa se estabelecer de modo tão inabalável e indelével que esses podem ser chamados de guardiões dessa mesma hierarquia, seriam os guardiões auxiliares. Pelo recurso de associar os mesmos
pelo recurso de associar aos mesmos bens que foram chamados de bens pela poesia, pelo recurso de associar aos mesmos bens e valores que foram apresentados na poesia, honra. Então, eu pego aqueles valores que eu disse que são bons, nobres, e digo que eles também são honoráveis. Isso aqui, para mim, é uma estratégia genial de Platão. Por quê? Quando ele explicou aquele elemento irascível, depois ele acrescentou que ele é amante da honra. Ora, qual é, para mim, a grande percepção aqui de Platão? Se existe um elemento irascível, amante da honra, e se ele se indigna quando se rompe com o que é honorável, ora, se o que é honorável é o mesmo que é bom e valor, quando existe a mínima menção, a mínima tendência a se romper com o que é bom e valoroso, eu sinto isso como desonra. Então, uma espécie de seguro contra o rompimento com esses valores. Porque romper seria uma desonra. E se é desonra, isso gera uma espécie de autorrecriminação ou de indignação consigo mesmo. Então, esse, para mim, é o grau da genialidade psicológica de Platão, né? Ele está mobilizando recursos para produzir um certo ordenamento entre esses elementos da alma. Se tem um que é amante da honra, que se indigna com a desonra, ora, eu associo honra àqueles mesmos valores que eu chamei de bens para o elemento racional. E aí eu torno o elemento irascível um aliado do racional. Por quê? É uma força emocional a serviço da manutenção do que a razão delibera ou aceita como melhor. Ficou claro? Muito bem. Pelo recurso de associar esses mesmos valores à honra, estabelece um elemento irascível como auxiliar do elemento racional, já que o irascível é descrito em certo ponto da obra como amante da honra. A intervenção no elemento apetitivo consiste em, tanto pela poesia quanto pela ginástica, não permitir que sua hipertrofia estabeleça uma tensão entre os seus desejos e a hierarquia de valores proposta pela educação poética. Essa intervenção, entendo, que segue o modelo da téchne, né? Um tipo de saber que, pelo conhecimento de relações de causa e efeito, consegue agir sobre objetos determinados com a garantia de produção de certos efeitos, como no caso da medicina. Então, é por isso que também na República tem tanta associação à justiça e à harmonia da alma com a saúde da alma. Eu entendo que Platão está aqui aplicando um modelo da téchne na educação. Ele está propondo um modelo em que você intervém na alma com a expectativa de que essa seja uma intervenção causal, que produza uma certa ordem. Isso seria a solução do grande problema, né? Eu acho que existe, desde os primeiros diálogos de Platão, de se a virtude se ensina. Ela se ensina na medida em que se intervém na alma para produzi-la. Uma intervenção quase como uma técnica. Bom, assim, a educação proposta na República, tal como uma medicina da alma, intervém para produzir o bom ordenamento das forças que nela operam e que corresponde à justiça. Aceitar a poesia sem restrições de conteúdo e com todas as ambiguidades da poesia tradicional parece, aos olhos de Platão, tornar menos segura a nutrição do elemento racional com valores cuja patência não admite dúvida. Por outro lado, as restrições quanto ao estilo parecem querer evitar uma hipertrofia do elemento amante dos prazeres e sedento de lágrimas, que levaria a um desequilíbrio e uma dificuldade em se estabelecer o governo do elemento racional, assim como seu pleno desenvolvimento naqueles poucos em que isso será necessário na idade adulta. Quanto ao banimento da poesia, parece resultar claro que não se aplica, pois toda a educação da cidade se baseia numa poesia reformada. Por mais que haja restrições, ainda é uma educação poética. Poderia-se aduzir que o poeta foi banido porque não se pode falar de poesia sem liberdade criativa. Esse é um caminho, né, de defender que houve banimento. Mas então trata-se de uma discussão sobre termos. Se há poesia, quando há necessidade de poetas que criem narrativas em verso para serem recitadas, malgrado o fato de terem sido compostas sob encomenda e seguindo critérios estabelecidos, então não há banimento.
O que você tem é poesia sendo feita sob encomenda e sob critérios. Mas eu preciso continuar tendo que contar com o talento dos poetas e com a potência da narrativa poética que restou. Se só há poesia quando as características mencionadas se unem à total liberdade criativa do poeta, então houve banimento, mas aí é só uma questão de fazer um acordo sobre os termos, né? Platão, com certeza, entendia o caráter absolutamente polêmico das restrições à poesia que propôs. E até entendia que um discurso de defesa da poesia seria possível. Lá no livro 10 ele admite, se os poetas vierem aqui se defenderem, a gente vai ouvir. Mas, ao mesmo tempo, parecia querer que seus leitores estivessem dispostos a um tratamento exaustivo da questão e a compreensão do contexto em que essas restrições estavam sendo propostas. Apresentar um pouco desse contexto e a complexidade da questão foi a minha proposta aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado pela belíssima palestra, Guilherme. Bom, a gente tem um tempo, então, a gente pode fazer um bloco de questões, comentários, intervenções. Eu sei que ficou muito corrido, mas eu espero ter cumprido esse objetivo, que era fornecer elementos para reflexão e não esgotar a questão, estimular a leitura atenta dessas restrições da obra inteira para entender exatamente o contexto em que elas se dão. De modo algum, é uma defesa de que hoje em dia seria melhor realmente uma poesia assim. Queria que ela apenas fosse compreendida nos termos em que ela é proposta, nesse artefato que é essa cidade, e que faz sentido só como um todo. Eu acho que Platão é realmente um educador de inteligências, e eu acho que, nesse processo de educar inteligências, independentemente da polêmica que ele está colocando, ele quer que você se aproprie da questão toda e se posicione só depois de ter entendido a questão toda. Eu acho que, na atualidade, tem pouca disposição para tratar as questões exaustivamente. Não, professor Guilherme, eu só estou aqui mencionando porque, na verdade, eu sou do direito, eu não sou, né, da filosofia. A filosofia ela é para nós um instrumento, né? E eu não tive a oportunidade, infelizmente, de me debruçar sobre a obra de Platão na sua inteireza, com muita profundidade. O que a gente estuda é muito superficial. Então, eu fiquei aqui maravilhada, né, com tudo e com a atualidade disso tudo, né? Então, meus parabéns e agradeço a oportunidade, aqui ao professor Gabriel e aos demais para poder a gente seguir refletindo, né, sobre isso. Que a noção de justiça ela é intrínseca ou não, né, a gente também ainda trabalha com isso dentro do direito. Uhum. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Bernardo. Eu gosto dessa sua interpretação e concordo com ela, até porque Platão ele também faz mitos, etc. e tal. Ele é um poeta também, né? Mas aí chega no livro 10 e ele fala da imitação e tal, e aí tem um argumento forte contra as artes miméticas de modo geral, né? Como que você coloca isso? Eu fugi um pouco dessa questão porque, como eu falei antes, só tratar da questão de Platão e a poesia em uma hora já é um desafio. E aí eu resolvi focar nas restrições que são polêmicas, né? E o que o professor Bernardo menciona é que, no livro 10, ele retoma, né, não mais estabelecendo restrições na educação poética, mas uma crítica pesada à poesia,
no sentido de que ela não corresponde à verdade, né? Que se existe uma verdade, ela está afastada da verdade. A maneira como eu entendo esse momento do livro 10 é que o que Platão está estabelecendo é que é preciso um novo critério do que seja verdade. Só há verdade quando uma questão é tratada dialeticamente, o que significa por todos os ângulos, exaustivamente. E que o poeta, ou o artista, qualquer que seja, não tem esse compromisso. Mas a questão é, nem deveria ter, e nem é da sua alçada. O que é da sua alçada é apresentar as possibilidades humanas e fertilizar nossa imaginação com isso, e não exaurir um tema. Então, o que eu acho que está acontecendo ali no livro 10 que pode parecer muito rude, mas, na verdade, é a tentativa de estabelecer que existe um novo critério de verdade, e que a verdade não está na poesia, nem na arte. Por quê? Porque a poesia é a arte. O que ela pode fazer, talvez da maneira mais magistral, admirável e que nos conquista e compele a querer continuar sendo expostos a ela, é que ela, pontualmente, sob certos aspectos da vida humana, ela consegue ser a mais profunda, rica e pungente possível. Mas ela não consegue ver o objeto por todos os lados. Por exemplo, já nos diálogos iniciais de Platão, né, quando se procura definir as virtudes, no diálogo como Laques, né, a coragem, e se procura a verdade sobre o que é a coragem, o que está tentando é entender todo o alcance desse conceito de coragem, e que não se limita à coragem física no campo de batalha. Né? O conceito de coragem que Platão está propondo e que se repete na República e no Protágoras é o conhecimento, a perseverança no conhecimento do que se deve temer. E, se você quiser compreender isso, se essa é a essência da coragem, onde houver esse traço, haverá coragem. E aí, lá nesse diálogo Laques, ele dá o exemplo do médico. Né? O Laques diz que a coragem é uma perseverança da alma. Sócrates corrige, é uma perseverança sensata da alma. Né? Ele, é isso que eu quis dizer. Mas não disse, então. Agora está estabelecido. E aí o Sócrates cria uma objeção. Né? Mas o médico, quando persevera sensatamente em não dar um determinado alimento para um doente que não pode tomar aquele alimento porque pioraria, ele é corajoso? E o Laques fica todo embaraçado, em aporia, e não consegue enxergar que ali existe um exemplo de coragem, quando ele mesmo definiu a coragem como uma perseverança sensata. Por quê? Porque me parece que no horizonte imaginativo desse general Laques, ele só tem duas referências sobre a coragem. O que ele viveu no campo de batalha, e é muito claro isso nessa personagem, e o que ele sabe pelos poetas, pela arte. E sempre a coragem está relacionada com a coragem física no campo de batalha. Então, por mais genial, por mais que só o grande poeta possa me transportar para a compreensão do que é a coragem no campo de batalha, porque só ele pintou com as cores que ele conseguiu tão vívidas, isso não é suficiente para compreender, na sua amplitude, o fenômeno da coragem. E, portanto, diria Platão, o poeta não tem a verdade sobre a coragem. E aí ele dá o exemplo da pintura, né, lá no livro 10. Ele critica a pintura. Quando você pinta essa garrafa, essa jarra, você está imitando a imitação. Né? Porque se existe um modelo eterno de jarra, existe a pessoa que produziu a jarra e existe o que pinta. Não é isso? Por que o que pinta não possui verdade? Porque ele vai conseguir pintar a jarra sob um aspecto. E esse outro aspecto da jarra ele não pinta. Né? Eu acho que o alvo aqui não é a pintura, é a poesia.
O que ele quer dizer? O poeta, quando retrata a coragem, ele diz coisas muito verdadeiras sobre a coragem, mas não diz tudo. Portanto, não diz a verdade, porque dizer a verdade sobre uma coisa é dizer exaustivamente o que há para dizer sobre ela, é compreender na sua amplitude. Então, eu acho que aí é uma concorrência de uma... De novo, é uma questão terminológica, né? Se verdade é aquilo que se obtém pelo exame exaustivo de uma questão, a poesia não tem verdade. É justo exigir que ela tenha? Não, não é. Então é só uma questão terminológica, me parece, né? Não é tão grave assim. Dá para salvar todo o valor da poesia e, ao mesmo tempo, afirmar que ela não tem a verdade neste sentido. Ah, mas tem em outro. Ok. Para isso que existe o princípio de identidade. A gente estabelece um sentido, fixa o sentido e está combinado que, nesse ponto de vista, é assim. Nesse outro ponto de vista, é assado. Eu acho que dá para ter essa visão dessa questão de Platão com a poesia. Mas, de novo, eu acho que isso exige uma espécie de sangue frio, entende? Uma espécie de não reatividade àquilo que parece tão... Como é que eu vou dizer? Chocante, né? Essa condenação da poesia. Se você se distancia e entende exatamente o que está em jogo ali, não é tão violento quanto parece, me parece. Daniel. Então, Guilherme, obrigado por sua exposição. Eu fiquei pensando, quer dizer, o Bernardo acho que também comentou isso rapidamente, né? De como ele se vale de um recurso mimético, né? O diálogo, de certa forma, não é? Também lança a mão, digamos, de uma espécie de mimesis que eu não sei se no contexto da obra é diferenciada, não é? Com relação à poesia, né? Mas ele também imita personagens não só virtuosos, né? E parece fazer disso também uma forma de encaminhamento, né? do conhecimento que pretende exaurir um objeto, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa no contexto da obra, se isso, né, faz sentido. Então, eu acho que Platão opta pelo diálogo, né? Eu acho que isso fica muito claro em muitas cenas, em muitos contextos, pela razão de que o diálogo é aquele tipo de encontro em que nada pode ficar sem exame. Num longo discurso, e no próprio Platão tem vários exemplos desses longos discursos retóricos, cheios de firulas retóricas e vacuidade conceitual, e sofismas e erros, mas que, no final, todo mundo aplaude e que tem um efeito muito grande. Platão nos dá elementos para pensar por que ele rejeita esses longos discursos. Porque esses que fazem esses longos discursos não precisam prestar conta do que dizem no ponto A, B, C. Eles podem dizer verdadeiros absurdos no ponto A, B, C, e isso passa. Passa e ainda vem envolto na toda a beleza da retórica, dos recursos linguísticos e da pirotecnia, né? No diálogo, por que o Sócrates é tão chato e fica exigindo que as pessoas joguem o jogo dele no diálogo? Porque Sócrates exige que tudo seja esclarecido, tudo se preste conta de tudo o tempo todo. Então, acho que por isso o diálogo. Quanto ao caráter mimético, eu acho que isso é uma má compreensão do que é mímesis, da mímesis que está sendo condenada. Qual é a mímesis que está sendo condenada? Não, problematizada, porque, inclusive, ela está sendo abrigada na cidade, numa certa quantidade e numa certa qualidade. A característica fundamental da mímesis, no sentido sério, é aquela em que você se engaja emocionalmente com aquilo que você imita. Esse é o sentido sério. Ele diz lá, ele estabelece essa hierarquia da mímesis, né? O que se pode imitar seriamente? O homem de bem agindo como de bem. E menos seriamente, em menor grau. O homem de bem quando tergiversa, quando falha, né? E num grau menor ainda, o homem mau quando acerta. E o que não pode de jeito nenhum, o homem mau agindo como homem mau.
não é isso? Então, eu acho que o diálogo platônico ele não é pensado como um tipo de narrativa em que se espera que os leitores ou os ouvintes façam o papel das personagens, representando as personagens e se engajando emocionalmente. Então, se Trasímaco está irritado com Sócrates na República, eu acredito que Platão ficaria horrorizado que, numa leitura da República, o leitor assumisse essa irritação de Trasímaco e ele dizer, peraí, não, eu quero que você se concentre no argumento e não na sua representação. Entende? Um ator, eu imagino que deve ser muito tenso ser ator, né? Porque imagina o grau de concentração, de entrega e de vivência que tem que ter ali. Se ele vai ficar... Se a sua energia psíquica está disponível para raciocínios complexos e... No diálogo platônico, ao contrário. A sua inteligência tem que estar disponível para compreender os argumentos e não para representar as emoções dos personagens. Então, eu não acho que os diálogos de Platão sejam miméticos. Tudo bem, tecnicamente, se mimesis é discurso direto, então é. Mas, de novo, uma questão terminológica. Mas, no sentido mais estrito do que a mimesis que está sendo problematizada na República, eu não acho que seja mimético. Acho que Platão rejeitaria. Toda vez que aluno meu vem com esse negócio de eu queria representar o banquete, não sei o que, eu falo, não, acho que, pelo menos do meu ponto de vista, isso aí não é uma coisa platônica. Não é para ser representado, é para ser lido e compreendido. E toda a energia psíquica tem que estar envolvida na compreensão dos argumentos, e não na dedicação à melhor representação. Imagina se eu estivesse aqui preocupado em ser um bom Trasímaco. Talvez eu não tivesse energia para entender exatamente o que o Trasímaco está propondo, né? Entende? Resumindo, estou dizendo, eu não acho que os diálogos de Platão sejam miméticos. Essa é uma falsa questão, eu acho. Mímese significa engajamento emocional. É a Maria Callas cantando ópera. Isso é a mímese. Cantando a Tosca. Como eu não tenho muitos recursos para explicar para os meus alunos o que é mímesis, né? Tudo bem, você pode até achar no YouTube uma tragédia grega bem feita e tal, mas eu acho um atalho, eu pego a Tosca cantando Vicidarte, né? Com a Maria Callas, tem que ser a Maria Callas, que tem essa característica de ser aquela que se entrega. Isso é mímesis. Bem, então, só para deixar bem claro, uma posição tua, tu está apresentando uma hipótese de leitura, né? E uma hipótese de leitura bastante até aparentemente inovadora, assim, né? Porque, geralmente, né, a gente compreende Platão, né, e ele passa para a tradição justamente como aquele que condena ou que expulsa os poetas da polis, né, dessa polis imaginária, e que, ao fazer isso, ele condena a poesia, né, e faz uma espécie de... cria uma espécie de cisão entre filosofia e poesia, né? Especialmente por conta do livro 10 da República, do argumento que o Bernardo mencionou, que justamente, né, seria o cabal, né, numa certa vertente de leitura, numa certa vertente interpretativa, de realmente, né, expulsar ou eliminar, acabar com a poesia na polis. Né? Pelo que a gente está vendo a tua interpretação, ela, na verdade, ela mitiga um pouco essa leitura do livro 10, né? E tenta mostrar que talvez ela possa ser conciliada com o que está no livro 3 e no livro 2, né? E justamente no livro 3, no livro 2 e no livro 3, tem uma espécie de rasura, ou uma limpeza, um expurgo do que o poeta poderia fazer, né? E a serviço da educação. E livro 10 apareceria uma certa inconsistência, né? E levantada pelos intérpretes na maior parte das vezes. Se assim, né? Aliás, isso é aduzido muitas vezes para dizer que o livro 10 também não faz parte da República, ou que ele tem um cômodo muito
próprio, né, na República, enfim, né, ele é tratado com um certo incômodo justamente também por apresentar essa tese, né? Mas então tu resolveria o problema justamente mitigando essa expulsão, né? Essa expulsão não seria de toda a poesia, é isso, né? Mas seria de um certo tipo, né? Veja, eu não tinha tempo de introduzir isso na exposição, mas já que apareceu nas perguntas, vamos atacar esse ponto. É que depois de todas aquelas restrições à poesia lá no livro 3, parece estabelecido que tem uma educação poética com todas aquelas restrições. Mas no livro 10 ele começa assim: ora, a verdade é que, prossegui eu, entre muitas razões que tenho para pensar que estivemos a fundar uma cidade a mais perfeita de que tudo, não é das menores a nossa doutrina sobre a poesia. Que doutrina? A de não aceitar a poesia de caráter mimético. A necessidade de se a recusar em absoluto é agora, segundo me parece, ainda mais claramente evidente, desde que definimos em separado as partes, cada uma das partes da alma. Então, parece que aqui houve um banimento e, portanto, uma incoerência, né? Fez toda aquela educação poética para, no final, dizer que vai banir. Bom, primeiro que ele está se referindo aqui à poesia de caráter mimético, o que ainda é um problema, porque a mimesis foi admitida, já que o estilo adotado é o misto, não é? Essa questão, me parece que ela foi muito bem resolvida já por dois autores, não sei quem foi primeiro, mas a Elizabeth Belfiore e o Giovanni Ferrari, quando trataram dessa questão, explicaram que a poesia mimética que foi excluída no livro 3 era aquela que imita tudo sem restrição. Homero imita tudo sem restrição. Aquiles, que é um ser exemplar, se comportando de maneira imprópria, por exemplo, que não se espera de alguém que tenha comedimento e virtude. Seja homem de bem, seja vilão, todos podem ser retratados se comportando bem ou mal. Isso é vedado no livro 3. Essa poesia mimética que imita tudo sem restrição. Mas o que esses autores, o Belfiore e o Ferrari, explicaram? Que não há incoerência entre esse banimento da poesia mimética no livro 10 e a manutenção da poesia mimética no livro 3. Porque no livro 3, quando se usa o termo que qualifica essa poesia que está sendo excluída, se usa o termo mimetiqué, que quer dizer lá essa mimesis que imita tudo sem restrição. O que eles explicam? Aqui o termo que aparece é o mesmo. Ou seja, o que foi banido lá está sendo banido aqui de novo. O que está banido é a poesia mimetiqué, a que imita tudo sem restrição. E fica preservado o fato de que pode haver mimesis do que é próprio do homem de bem, enquanto homem de bem, agindo enquanto homem de bem. Não há incoerência. Não é? Então, sim, houve uma grande restrição à poesia, muito grande. Se aplicar tudo isso a Homero, vai sobrar muito pouco, não é? De Homero, que é um escândalo. Mas eu acho que não houve banimento da poesia. E uma das coisas que eu aprendi recentemente sobre a poesia grega, aprendi com o professor Bernardo aqui, Brandão, é a potência da poesia grega quando recitada, cantada e acompanhada por um instrumento musical. Isso tem uma potência extraordinária. E o que eu quero dizer é o seguinte, essa poesia que sobrou lá na República vai ser composta por poetas em verso e, quando veiculada, vem com essa potência toda. Então, que banimento é esse da poesia? Se a poesia continua, em certos aspectos, podendo abordar os seus temas com essa potência. Entende? Tudo bem, é que a gente não se conforma, não é isso? Está lá nos Sofrimentos de Werther, do Goethe, o Werther, embaixo da árvore, lendo Homero em grego e se deliciando com aquilo. Não é isso? Então, é óbvio que quem tem essa visão de Homero não se conforma que Platão chega lá com uma tesoura e começa a censurar e a cortar aquilo tudo. Né? Não é esse o ponto. Nem eu estou aqui para defender isso. Eu vim aqui para tentar lançar luz sobre o contexto e sobre as razões que nessa obra, nesse contexto, nessa cidade, em resposta a uma determinada crise, justificam uma proposta de tratamento da educação poética.
E que deve ser debatida, deve ser, quem sabe, criticada, mas eu acho que com conhecimento de todo o contexto, de todos os aspectos envolvidos. Não acho que seja uma desvalorização da arte. Agora, tem um embate, aquilo que eu estava falando, tem um embate, tem uma competição sobre o que é verdade, isso tem. E Platão está dizendo, não é na poesia que a verdade está. Só por uma questão de mudança do sentido do termo. Verdade é o tratamento exaustivo de um tema. Poesia não consegue. Não é? Obrigado, Guilherme. Bom, então eu agradeço a presença de todos e todas aqui essa noite. Agradeço ao Guilherme mais uma vez pela belíssima explanação. A gente volta com o ciclo Filosofia e Literatura, com o sexto e último encontro desse ano. Mais para frente a gente divulga datas e o nosso convidado ou convidada. E eu peço que todos fiquem atentos às redes sociais da Academia Mineira de Letras. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.